Introdução à espiritualidade feminina. Todas nós viemos da deusa e a ela retornamos, como gotas de chuva fluindo para o oceano. Canção de Susana Budapeste. A tradição da deusa. Um dos mais marcantes fenômenos do século XX foi o renascimento da religião da deusa na cultura ocidental. Presente desde os tempos imemoriais em todas as civilizações antigas, o princípio sagrado feminino personificado em múltiplas facetas e arquétipos da Grande Mãe foi eclipsado, depois renegado e aos poucos ocultado pelos conceitos e dogmas das religiões patriarcais. Existem atualmente várias religiões e caminhos espirituais, tradicionais e modernos, mas eles são desprovidos de tradições sagradas para as mulheres, e alguns chegam até mesmo a promover e defender as incontestáveis autoridade e supremacia masculinas. Apesar do seu ocultamento, a tradição da deusa não chegou a desaparecer totalmente. Ela seguiu um ciclo de ascensão, florescimento e declínio devido a transformações sociais e culturais ocorridas nos últimos 4.000 anos. Seus registros, no entanto, permanecem nas memórias ancestrais, no inconsciente coletivo, nos costumes populares e nos contos de fadas. Muitas das tradições pré-cristãs, dos rituais pagãos de comemoração da roda do ano e dos ritos de passagem da vida humana foram absorvidos pelo cristianismo, que edificou suas igrejas nas ruínas dos antigos templos das deusas grego-romanas, celtas e nórdicas. A sabedoria ancestral foi codificada e ocultada em mitos e lendas, práticas nativas, ensinamentos das escolas de mistérios, arcanos do tarô, tradições populares e as ditas superstições. A partir da década de 1960, houve um ressurgimento das antigas tradições e práticas espirituais e curativas. Milhares de mulheres e um crescente número de homens em diversos países da Europa, das Américas e da Oceania, educados nas religiões bíblicas, católica, protestante, ortodoxa e judaica, privados do simbolismo sagrado feminino durante séculos de supremacia patriarcal, estão agora descobrindo e praticando rituais das antigas culturas matrifocais. Lentamente, mas de modo cada vez mais evidente e presente, a Grande Mãe está ressurgindo do seu ocaso milenar, despertando consciências e renovando as esperanças nas mudanças planetárias e na integração e harmonização da humanidade com a natureza e o universo. A espiritualidade feminina é um retorno do ser humano para a deusa, o princípio criador feminino. É o crescente reconhecimento da terra e da mulher como partes dela, imbuídas da sua sacralidade. A deusa é representada em todo o ato de criação da natureza ou vida feminina, na eterna roda de nascimento, crescimento, florescimento, amadurecimento, declínio, morte e renascimento, na dança mutável das estações, nas fases da lua, na trajetória anual do sol. Seus ciclos são vividos pela mulher ao longo da sua vida, nas alegrias da infância, no despertar sexual da adolescência, no ato de dar à luz e amamentar, no recolhimento sábio da menopausa, na aceitação da morte e na fé na reencarnação. Eram as fases e os ciclos da natureza e da mulher que eram celebrados nas comunidades e sociedades antigas como os pontos de mutação na roda do ano e da vida. A deusa é a grande mãe, cósmica, celeste, telúrica e quitônica, que dá e tira a vida, eterna e criadora, mas também ceifadora e regeneradora, a tecelã divina, que entrelaça e conduz todas as forças da terra e do cosmos. Na sua extensa e variada tessitura, tudo está interligado e é interdependente, pois aquilo que afeta um dos fios se repercute vibratoriamente em toda a teia cósmica. A deusa é uma força imanente e permanente em tudo, onipresente e abrangente do todo. Diferente da figura celeste longínqua do Deus, ela impregna cada ato de criação e nutrição com a sua própria essência, por ser o seu corpo e a própria terra. O significado básico da tradição da deusa é o reconhecimento da energia divina feminina como uma força benevolente, criadora e criativa,
de fortalecimento e sustentação das mulheres, as quais podem utilizá-las para proteger, mudar e melhorar suas vidas, sem precisar do amparo de figuras salvadoras masculinas. Citando a escritora e teóloga Carol Christ, a real importância da deusa é a anulação do poder dos símbolos patriarcais masculinos sobre a psique e a alma feminina. Ao longo dos milênios, criados, fortalecidos e enraizados, os símbolos do Deus Pai tornaram-se argumentos e leis para inferiorizar, dominar, oprimir, explorar e até mesmo matar as mulheres. Na tradição da deusa, a liberdade de escolha é um tema central, mas essa liberdade deve ser acompanhada de conscientização das responsabilidades que decorrem das ações e escolhas pessoais. A mulher consciente da sua essência sagrada irá agir e escolher aquilo que precisa ou deseja, guiada pela sua consciência, sem ter a ameaça do pecado ou do castigo como freio do seu comportamento. Ao se perceber como uma representante da deusa na Terra, ela se preocupa com o bem-estar alheio, pois sabe que a sua liberdade termina onde começa a do próximo, e que a lei universal de ação e reação é o único constrangimento espiritual, moral e ético que deve nortear o seu comportamento. As leis da deusa são as leis universais que respeitam, acima de tudo, a preservação de toda a vida e a harmonia do mundo natural. As mulheres que praticam os ensinamentos dessa tradição sabem da responsabilidade que têm de contribuir com o restabelecimento do equilíbrio dentro e fora de si mesma, no nível pessoal e coletivo, no micro e no macro. Somente assim elas poderão ter paz interior, sabendo que no seu habitat e no mundo em que vivem reinam a paz e a harmonia. A ênfase da espiritualidade feminina está na criatividade e na responsabilidade individual, na contribuição de que cada mulher traz para o bem-estar de todos, sem privilégios de classe, raça, idade ou escolaridade. Cada mulher é única na sua essência e traz dentro de si uma centelha sagrada da sagrada chama da deusa. A espiritualidade feminina é um caminho para a expansão da consciência, com enfoque multirracial, pancultural e internacional, que visa o empoderamento, do inglês empowerment, das mulheres, fornecendo-lhes imagens sagradas femininas, rituais e símbolos adequados para preencher suas necessidades específicas, descritas a seguir. Celebram-se os mistérios do sangue, ritualizam-se transições e mudanças, festejam-se conquistas e vitórias, em uma conexão permanente com a fonte criadora, em comunhão com a natureza e em círculos de irmandade solidária e amorosa. Proporcionam-se, assim, novas maneiras de aceitação e transformação dos desafios e dificuldades, de comemoração de sucessos e realizações com rituais belos e tocantes, entremeados com danças, canções e poemas. Resgata-se a sabedoria ancestral ao reverenciar o legado criado e mantido ao longo do tempo pelas mulheres da antiguidade. Apesar das perseguições religiosas e sociais e as condenações às fogueiras da Inquisição. Recuperam-se as antigas práticas de cura natural e as cerimônias e cultos dos ancestrais. Reafirmam-se as verdadeiras tradições sagradas femininas, preservadas em mitos, lendas, práticas nativas, e se criam novas formas de manifestação dos dons artísticos, artesanais, musicais e literários femininos, em uma permanente busca de cura pessoal e coletiva, para assim contribuir com a cura e regeneração planetária. Comemoram-se as passagens e transformações da vida feminina, vistas não apenas pelo ângulo biológico, mas com um parâmetro simbólico de mudança em todos os níveis, psicológico, emocional e espiritual, além do físico, e como etapas na evolução da alma. Ao celebrar esses ritos de passagem, alcança-se uma unificação e harmonização de todos os aspectos do ser feminino, curando-se antigas feridas, perdas, dores, bem como alegrias, realizações e conquistas. A atitude de reconhecer e honrar essa integração permite a plena aceitação do poder feminino e o seu uso consciente para melhorar a vida individual e coletiva.
Portanto, a espiritualidade feminina é também um caminho de resgate e afirmação dos valores sagrados da terra, da natureza e da mulher. O seu objetivo é promover qualidades maternais, como cuidar, proteger e amar, em uma estrutura não hierárquica, a reverência da natureza, a interdependência entre todos os seres da criação, o respeito pela vida, a irmandade e a solidariedade entre as mulheres. Ela visa o direcionamento da energia grupal em ações e atitudes ecológicas, educacionais e comunitárias que contribuam para a transformação de valores, hábitos e mentalidades atuais e restabeleçam equilíbrio, preservação e pacificação da Terra. Histórico. No início, as vidas oravam para a Criadora da vida. No alvorecer da religião, Deus era a mulher. When God was a woman, Marilyn Stone. As origens da religião da deusa se perderam na noite dos tempos. Anteriores a qualquer uma das religiões atuais, eram os cultos da Grande Mãe, reverenciada por milhares de nomes e atributos. Em todas as civilizações antigas existiu um culto à Mãe Criadora e Mantenedora da vida. Suas representantes humanas, as mulheres, eram honradas e respeitadas pelo dom milagroso de gerar a vida em seu ventre e nutri-la com o leite dos seus seios. Os mais antigos mitos da criação descreveram a organização do caos e a formação da vida como atos conscientes e amorosos de uma deusa-mãe. Esculturas e imagens do período paleolítico e neolítico representam o sagrado ato de geração e nutrição na forma de mulheres, cujo corpo guarda e revela os mistérios do ciclo da vida, da morte e do renascimento. Essas imagens expressam conceitos cósmicos considerados de natureza feminina e contidos em uma rica e variada simbologia. Esses conceitos constituíram a fundação sobre a qual se ergueram muitas culturas antigas. Presentes em nossas memórias atávicas e na nossa imaginação mítica durante milênios, os registros soterrados e esquecidos de uma deusa primordial estão voltando à luz do sol e da nossa consciência, por meio das descobertas arqueológicas e dos estudos antropológicos, sociológicos e históricos do século XX. A descoberta e o estudo dos artefatos pré-históricos estão mudando a interpretação do processo evolutivo e religioso da humanidade, além de permitir o afloramento das nossas lembranças. Do ponto de vista simbólico, imagens das deusas emergindo das entranhas da terra anunciam o ressurgimento da deusa e são um chamado para que nos lembremos do passado e efetuemos uma mudança no nosso modo de pensar. A redescoberta da deusa provocou uma reflexão sobre a importância das deusas e das mulheres na origem e na evolução histórica, cultural e espiritual da humanidade. Não foi a deusa que se afastou de nós, fomos nós que a relegamos ao esquecimento, interrompendo seus cultos e negando a sua existência. Como atestam milhares de estatuetas de mulheres grávidas, amamentando, segurando filhos no colo ou dando à luz, confeccionadas em pedra, argila ou osso e encontradas em diversos lugares, desde a Sibéria até Creta, Malta e a atual Espanha, o poder misterioso feminino, que gera a vida em seu corpo, foi o cerne das primeiras experiências religiosas. Nas paredes das grutas, gravações do período paleolítico, 70 a 30 mil anos atrás, reproduzem cenas de vida, mulheres ou animais parindo, e morte, batalhas ou homens caçando. As ossadas, enterradas em posição fetal e tingidas com pigmento vermelho, mostram a crença no renascimento do ventre da Mãe Terra, representado pelas grutas e fendas na terra. Os povos paleolíticos consideravam as grutas como o útero da mãe dos vivos e dos mortos, e nelas realizavam seus rituais de fertilidade, para propiciar a caça e os ritos de nascimento ou morte. Entre 10.000 e 8.000 a.C., terminou a última era glacial e as condições climáticas se tornaram propícias para o desenvolvimento das sociedades e culturas neolíticas. Esse período, conhecido também como a Idade da Pedra Polida, é considerado o berço da agricultura, da criação e domesticação de animais e das artes manuais. Como as mulheres eram as responsáveis pela preparação dos alimentos durante o período anterior da coleta,
de raízes, sementes e frutos, é fácil deduzir que elas foram que foram elas que deram início à agricultura, ao lançar na terra as sementes dos frutos coletados. Os homens só assumiram um papel preponderante na produção agrícola muito mais tarde, com a introdução do arado manual e depois puxado por animais, e o cultivo de áreas maiores. A revolução agrícola e a domesticação de animais proporcionaram bases estáveis para o assentamento humano e o desenvolvimento social e cultural das tribos antes nômades. Por meio do contato que as mulheres tinham com os seres sobrenaturais e a deusa, elas também recebiam intuitivamente instruções para transformar as matérias brutas da natureza em produtos úteis e mais elaborados. Foi assim que as mulheres descobriram como preparar o pão a partir de sementes e grãos silvestres, amassados com pedras, e como tecer e fiar o linho e a lã dos animais para fazer vestimentas e artigos domésticos. Foram elas que utilizaram barro, a água e o fogo para modelar potes e vasos, trançaram galhos e cipós cobertos com argila e cozidos em fornos primitivos, para assim criar a arte da cerâmica, cada vez mais aperfeiçoada. Desse período datam os vasos com seios e olhos, as estatuetas das mães da colheita e doadoras de fertilidade, bem como os mitos sobre as deusas da terra, as tecelãs senhoras do destino, as guardiãs das florestas e dos animais, as protetoras das casas e dos caminhos, as condutoras dos espíritos para encarnar ou desencarnar, as celebrações dos mistérios femininos. Segundo revelavam os inúmeros símbolos, animais aliados e representações femininas descobertas e estudadas pela arqueóloga lituana Marija Gimbutas, durante os períodos Paleolítico e Neolítico, a deusa era referenciada como a mãe doadora, ceifadora e renovadora da vida. Conforme atestam as escavações de James Maillard em Saktal, Yuki e Hassilar, na Anatólia, as mulheres detinham um papel importante nas sociedades e na religião, tanto nos territórios de Marija Gimbutas chamou de Europa Antiga, num período entre 6.500 e 3.500 a.C., como no Oriente Médio. Em nenhum dos sítios europeus e asiáticos foram encontradas evidências de guerra, autoridade patriarcal ou divisão de castas, prevalecendo a simbologia e o culto da deusa, a paz entre as comunidades e a presença ampla das mulheres nas sociedades. Escavações e os estudos nesses lugares revelaram uma profusão de figuras, inscrições, estatuetas e objetos ligados ao culto de uma deusa-mãe, bem como a existência de comunidades pacíficas e matrifocais, centradas no culto da mãe, divina e humana. Apesar de serem classificadas como primitivas, as civilizações do Oriente Médio e do sul da Europa mostravam um elevado nível de vida e refinamento artístico, comprovado pelos objetos de uso religioso ou domésticos encontrados nos cultos milenares das divindades femininas. Sítios arqueológicos de 7.000 anos antes de Cristo na Anatólia, ou mais recentes 3.000 anos antes de Cristo em Creta e Malta, não continham nenhum tipo de fortificação, armas ou objetos bélicos. As cenas das inscrições descreviam sociedades pacíficas e igualitárias, centradas na reverência à vida, à beleza, à arte e ao amor. A supremacia da deusa no panteão e a reverência à mulher não implicavam em uma dominação social ou religiosa feminina, muito menos um sistema matriarcal. A sociedade era pautada em valores de parceria e distribuição igualitária de tarefas e bens. As culturas antigas eram permeadas pelo respeito e veneração à vida, pela união e pela interação, em vez de violência, combate e competição. Sem parecer comunidades idealizadas por imaginações fantasiosas de hoje, essas culturas apenas refletiam a antiga crença na teia cósmica, regida por leis naturais e pela coexistência pacífica de todos os seres, filhos de uma mesma mãe. A linhagem era matrilinear, as comunidades eram matrifocais e geocêntricas, organizadas ao redor de mulheres e crianças e protegidas pelos homens.
Como não haviam casamentos monogâmicos nos primórdios das civilizações, nem era possível conhecer a paternidade precisa, os nomes das crianças e os bens eram transmitidos pela linhagem materna. As crianças pertenciam à comunidade, assim como os depósitos de grãos e as provisões de comida, e as mulheres eram encarregadas da sua manutenção e cuidado. As mulheres conheciam os mistérios da vida e da morte, por vivê-los mensalmente nos seus ciclos menstruais, no ato de dar à luz e nos cuidados com os moribundos e doentes, e tinham o dom da cura, por conhecer as ervas e saber como usá-las. Devido à sua sensibilidade e percepção expandida, elas eram as mediadoras nos intercâmbios entre os seres humanos e os espíritos da natureza, os ancestrais e os seres sobrenaturais. Por isso, durante muitos milênios, foram elas as parteiras, as benzedeiras, curandeiras, sacerdotisas e profetisas, encarregadas de realizar as festividades de plantio e colheita, os ritos de passagem, as bênçãos e as proteções, o culto dos mortos, as previsões e a reverência às divindades. Os homens, por não serem os responsáveis pelo cuidado das crianças e dos animais e pelo plantio, colheita ou preparação dos alimentos, tinham mais liberdade de movimento e percorriam longas distâncias para caçar, pescar e desbravar novos lugares para a moradia. A transição da sociedade de coleta para a de caça e conquista levou à criação de uma nova estrutura social, em que prevalecia a força física e a habilidade masculina para tirar a vida, em oposição de gerar e cuidar dela, características femininas. Enquanto os grupos de mulheres se reuniam para celebrar a sua fase menstrual, seus partos e suas práticas espirituais e curativas, os homens começaram a criar seus próprios grupos centrados nas demonstrações de habilidade e vigor físico, em lutas, na caça e na domesticação de animais selvagens, e na celebração das suas façanhas heróicas, que persiste até hoje com outras roupagens e motivações, mas baseada no mesmo conceito de competição e conquista. Com a descoberta do seu papel na procriação, ignorado até então e revelado pela criação de animais domésticos, houve uma mudança na mentalidade e na postura masculina. O antigo respeito masculino pela totalidade da criação, o temor e a reverência que sentiam diante do ato de dar a vida, a veneração da deusa mãe e a parceria com a mulher foram substituídos pelo orgulho de serem co-criadores, pelo poder, pela autoridade e pela dominação do mais forte. Além do antigo culto ao deus da floresta, da caça e da vida selvagem, começaram cultos dedicados à face ceifadora da deusa e às divindades das batalhas, guerras e morte. Os homens se tornaram cada vez mais conscientes e orgulhosos do seu poder de lutar, vencer e conquistar e tirar a vida, e passaram a competir, de maneira velada, com os mistérios femininos, rituais menstruais, partos, curas, contato com os espíritos, dos quais eram excluídos. Continuamente desafiados para provar suas habilidades e afirmar seu poder no grupo, os jovens eram treinados pelos adultos para demonstrar a sua agressividade e seu instinto de dominação em ritos selvagens de passagem da infância para a adolescência. Esses ritos envolviam competições, provações e incisões corporais com derramamento de sangue. Um equivalente violento dos rituais secretos que celebravam a menarca das meninas. O surgimento de armas cada vez mais potentes preparou o caminho para a ascensão de uma casta de guerreiros, e assim as pacíficas comunidades neolíticas foram adquirindo características patriarcais e belicosas, típicas da Idade de Ferro. O desenvolvimento crescente da agricultura, depois da invenção do arado e da domesticação dos cavalos, requeria maiores extensões de terra, o que levou os homens a empreender incursões para a apropriação dos territórios vizinhos e sangrentos combates entre invasores e invadidos. Simultaneamente, começou uma migração maciça de tribos nômades indo-europeias, mongóis e semitas, vindas do Sudeste Asiático e das estepes da atual Rússia, que provocou ondas sucessivas de conquista e subjugação dos povos do centro e do sul da Europa.
Chamado de Kurgos pela escritora e historiadora Marija Gimbutas, essas tribos compostas de habilidosos guerreiros montados traziam com eles, além do poder letal da espada, valores eminentemente patriarcais e cultos a deuses poderosos, senhores dos céus, dos raios e dos trovões, da guerra e da morte. Pouco a pouco, os Kurgos impuseram seu domínio aos povos autóctones europeus, subjugando suas comunidades agrícolas, matrifocais e pacíficas, desprovidas de fortificações e armamento. A institucionalização da guerra, da hierarquia patriarcal, da linhagem patrilinear, do sistema de castas e da apropriação de todos os bens pelos homens, levou à subordinação e dominação das mulheres, à escravidão e decorrentes mudanças sociais, culturais e espirituais. Surgiram os primeiros reis, que a princípio eram os próprios líderes militares que usavam seus exércitos para dominar e controlar os povos subjugados. Os prisioneiros se tornavam escravos e as mulheres eram capturadas como troféus de guerra e passavam a servir como concubinas ou escravas. Os espólios de guerra oferecidos aos soldados como recompensa por sua coragem eram a riqueza material e cultural dos povos vencidos, o direito de saquear, queimar casas e lavouras e estuprar. Como as mulheres não participavam das guerras na mesma escala ou da mesma maneira que os homens, atividade contrária aos seus deveres e atributos de mães doadoras e preservadoras da vida, o seu poder social, cultural e espiritual, antes respeitado e honrado, declinou, cedendo lugar ao novo sistema andocrático e hierárquico, cujos valores e objetivos eram domínio, exploração e extermínio pela violência. O declínio da deusa. Nesse período começou um longo e insidioso processo de destronar a deusa, com o intuito de dar sustentação e legitimidade à nova cultura patriarcal e guerreira. As deusas das culturas paleolíticas e neolíticas foram rebaixadas do seu status de mães criadoras, senhoras da terra e da natureza, e passaram a se subordinar aos deuses da nova ordem. A religião deixou de demonstrar reverência à deusa, à terra, à lua, à mãe, à mulher, à vida, e passou a demonstrar reverência ao céu, ao sol, ao Deus, ao homem, ao Pai, à morte e à guerra. E uma nova hierarquia espiritual foi estabelecida em sintonia com a estrutura social. A deusa foi relegada a um plano secundário dos mitos, como mãe, esposa, amante ou filha de deuses dominantes. As grandes mães divinas como Cibele, Deméter, Gaia e Telos Mater, cultuada como senhoras da terra e dos ciclos e frutos, foram traduzidas a meras personificações da terra e da matéria. Com o intuito de despojar a deusa do seu antigo poder e da sua importância todo abrangente de outrora, os mitos foram reescritos por patriarcas e profetas, de modo a enfatizar os poderes de Deus. À deusa foram atribuídas não mais a totalidade dos aspectos da criação, mas somente as forças consideradas escuras e maléficas. Seus símbolos foram reduzidos, prevalecendo os dragões e serpentes, que deveriam ser vencidos e mortos por semideuses ou heróis, a escuridão, a noite, aos pássaros alburentos, a lua negra, os gatos pretos e todos os sinônimos de perigo e azar. Para invocar a benevolência dos novos deuses e justificar a matança dos prisioneiros, escravos, mulheres e crianças inimigas, novas lendas que estimulavam o derramamento de sangue humano surgiram para aplacar a ira divina e consagrar as terras conquistadas, antes abençoadas pelo sangue menstrual das sacerdotisas e pelos ritos de fertilidade sazonais. Os mitos de criação foram deturpados e deixaram de conter conceitos primordiais em que a deusa criava o universo e a vida. O mito babilônio de Enuma Elish, por exemplo, teve sua primeira versão reescrita em 668 a 626 a.C. Esse mito descreve a morte de Tiamat, a criadora primordial da religião suméria, a senhora do oceano da vida, pelas mãos do filho Marduk, que usurpa seu lugar e poder, e do seu corpo retalhado cria a terra, os céus, as estrelas, os planetas e os seres humanos, para servir aos deuses. Para justificar o crime, a deusa criadora é acusada de gerar monstros malignos, serpentes venenosas e dragões destruidores, para se defender dos planos de Marduk.
O contador do mito tenta por todos os meios justificar o crime, implorando pela conivência dos ouvintes e descreve com detalhes o esfacelamento do ventre grávido da deusa, pisoteado por Marduk depois de tê-la esfaqueado. Dessa maneira, ao celebrar o massacre da deusa, incentiva-se a violência contra as mulheres, tanto nas guerras como nos lares, em caso de subordinação e a necessária recomendada punição. O mito de Enuma Elish usa diferentes argumentos para desacreditar a deusa, que são também usados em outros mitos adaptados por escritores motivados por crenças patriarcais. Primeiro, o mito contesta os atributos de Tiamat como deusa criadora, regente do nascimento, da morte e da regeneração, acusando-a de gerar monstros. Depois, glorifica o herói que mata e, em seguida, enaltece o ato de profanação do ventre materno, anteriormente reverenciado como fonte de vida. Esse mito era encenado anualmente nas celebrações babilônicas do Ano Novo, para reforçar a sua mensagem ultrajante. Existem vários mitos gregos que também descrevem o massacre da deusa. No relato da conquista do templo de Delfos pelo deus Apolo, da autoria de Homero, 700 a 600 a.C., reconhece-se que os cultos iniciais eram de Gaia, a terra, seguidos pelo de Fobe, a lua, e Temis, a ordem social. Delfos significa ventre e era considerado o local de nascimento do universo. Para justificar a conquista do templo da deusa por um deus, descreve-se como Apolo teve que matar a fêmea de dragão que guardava o altar de Gaia, uma criatura bem nutrida, selvagem, cheia de sangue e causadora de vários males, autorizando assim a crença masculina do poder maléfico e perigoso do sangue menstrual. Não contente com isso, Apolo profanou também a fonte sagrada da deusa e violentou a ninfa responsável por ela. Posteriormente, esse ato de selvageria contra o dragão era encenado anualmente em um drama litúrgico chamado Septerion. Em outro mito, numa versão patriarcal bastante conhecida sobre o nascimento de Atena, Zeus mata a deusa Metis, cujo nome significa sabedoria, e a engole para depois parir Atena da sua cabeça, já adulta, totalmente armada e pronta para a luta. A própria Atena se declara convicta da supremacia e herança patrilinear por não ter nascido de uma mãe, e por isso sendo totalmente a favor do pai e dos direitos masculinos, mesmo que isso prejudicasse as mulheres, nascidas de um ventre. Com essa declaração, Atena consolida uma teoria do deus Apolo, segundo a qual a mãe não é o parente de seu filho, apenas ama e guardião da semente nela colocada pelo pai. Afirmação repetida posteriormente por Aristóteles, que influenciou durante séculos as teorias científicas e religiosas da época. A morte da mãe é legitimada na trilogia de Oresteia, escrita por Ésquilo, que apoia o direito dos homens de matarem as mães e filhas e enviarem os filhos para a guerra. No entanto, a mulher que mata o marido, mesmo que seja para vingar a morte de uma filha, deve ser julgada e condenada, até mesmo pelos seus filhos e parentes. Oresteia, que justifica o domínio masculino, tornou-se a base clássica do sistema educacional europeu e continua sendo encenada e ensinada em universidades do mundo inteiro, sem nenhuma preocupação com o enaltecimento grego do matricídio. Outras deusas da antiga Grécia também foram despojadas do seu poder primordial nos mitos reescritos posteriormente. A poderosa Hera, uma antiga deusa tríplice da cultura pré-helênica, protetora das mulheres, foi transformada na ciumenta e vingativa esposa do poderoso Zeus. Pandora, cujo nome significa adoadora, e representava os dons e riquezas de Gaia no seu aspecto de Anesidora, a deusa guardião de Pitos, o vaso sagrado destinado a conter os mantimentos e enterrar os mortos, equivalente ao próprio ventre da terra, é descrita como uma mulher leviana que abre uma caixa e libera todos os males no mundo. Esse mito distorcido é outra versão da difamação de Eva, herdeira das deusas ancestrais, criada junto com seu parceiro Adão, do corpo da Mãe Terra,
perseguida por ter comido da árvore do conhecimento, antigo símbolo da deusa, e transformada na causadora dos sofrimentos da humanidade. A poderosa Afrodite, antiga deusa mãe dos países do leste do Mediterrâneo, cultuada em Chipre e em outras ilhas antes da sua chegada na Grécia, é descrita nascendo dos genitais de Urano, castrado pelo seu filho Saturno e adquirindo assim significados eróticos e sensoriais, em vez de seus atributos de criadora, soberana das águas, da beleza e do amor incondicional. As inúmeras lendas e mitos das aventuras e conquistas amorosas de Zeus, nos quais ele seduz e estupra deusas, ninfas e mortais, não são outra forma de reforçar o destronamento e a profanação do poder primordial da deusa pelos novos deuses, seus filhos ou consortes. Todo o simbolismo patriarcal dos mitos e da religião grega resultou da apropriação da cosmologia matrifocal pré-helênica e da sua substituição pelos temas de conquista e predomínio dos deuses no culto imemorial das deusas locais. Em outros mitos, deuses consortes ou filhos da Grande Mãe são promovidos a divindades criadoras, mas tão androcráticas e vingativas quanto Jeová. Muito antes de se criar a oração matinal dos judeus, que diz: Abençoado sejas tu, Senhor, por não ter me feito mulher, a deusa criadora hebraica era Astorete ou Anat, cujo consorte Tamus ou Baal foi se sobrepondo aos poucos à figura dela, até ser substituído pelo terrível Jeová. Os antigos deuses Astorete e Baal foram considerados forças maléficas e perigosas, seus cultos proibidos e suas imagens destruídas, conforme recomendava o Velho Testamento. Se analisarmos a história de Adão e Eva pelo prisma do massacre da deusa, descobrimos que em Gênesis 2 a 3, Eva, cujo nome significa vida, tinha o título de mãe de todos os seres vivos, Carol Christ, em Rebirth of the Goddess. As imagens da árvore, da serpente e da nudez da mulher fazem parte da iconografia da deusa e foram consideradas depois pelo cristianismo como fonte de sofrimento para a humanidade. Devido ao pecado de Eva, comer da árvore do conhecimento e partilhar depois o fruto com Adão, a humanidade foi punida com a expulsão do paraíso e a mulher condenada a sofrer para sempre as dores do parto. O mito original da criação, em que a mulher e o homem foram criados juntos do mesmo barro, foi substituído por uma versão posterior, em que a primeira mulher Lilith revoltou-se contra a dominação de Adão, saiu do Éden e se refugiou às margens do Mar Vermelho, criando incessantemente demônios que aterrorizavam crianças e vampirizavam os homens. Em seu lugar, Deus criou, da costela de Adão, outra mulher, Eva, que por isso era mais dócil. Mesmo assim, ela desobedeceu às ordens do Senhor e comeu o fruto do conhecimento, incentivada por Lilith, metamorfoseada em serpente. Em outras palavras, a punição infligida aos povos pré-cristãos por continuar cultuando a deusa e seus símbolos foi a expulsão do paraíso. A tradição teológica cristã interpreta a história de Gênesis com base no dualismo clássico que associa a razão e o controle ao homem e a sexualidade e a irracionalidade à mulher, que se torna a origem do pecado e do mal e considerada por Tertúlio o portão do diabo. A figura pura e obediente de Maria expia o pecado original, aceitando a missão imposta por Deus de gerar de forma imaculada aquele que iria salvar a humanidade. Mas Maria não devolve às mulheres o poder que elas tinham antes do massacre da deusa, reforçando pela suposição de que a virgindade, o ventre corrupto das outras mulheres que dão à luz de forma natural. A imagem de São Jorge matando o dragão confirma a aniquilação da deusa pelo cristianismo. Os dragões e serpentes eram guardiões do templo da Mãe Terra. O herói os mata fincando sua espada, símbolo fálico e patriarcal, no ventre volumoso e fértil dessas criaturas, a própria Terra. Em certas gravuras, até mesmo Maria pisoteia a serpente enrodilhada aos seus pés, reforçando simbolicamente a definitiva derrota da religião da deusa pela substituição pela religião cristã. A invenção do patriarcado foi a negação do ventre materno, do seu dom de dar a vida e a afirmação de que o pai é o único criador. Portanto, tudo o que ele faz é justo e certo, pois somente ele tem poder.
Repetida, encenada, escrita, falada, cantada e ensinada por 20 séculos, essa inverdade fundamental tornou-se a verdade aceita e não questionada, devido ao temor do pecado e da punição. Deus no Velho Testamento é sempre uma figura masculina e severa, e sua contraparte feminina, Shekinah, adorada pelas mulheres como a deusa, foi perdendo aos poucos a sua importância, até acabar sendo reverenciada apenas no culto do Sabate, praticado de modo velado pelas mulheres em seus próprios lares. Para garantir o poder e a autoridade masculina, o deus hebraico impôs a sua dominação sobre as mulheres e apagou qualquer vestígio dos antigos rituais da deusa. Consideradas inferiores, as mulheres foram despojadas de quaisquer direitos e seu único valor passou a ser perpetuação da espécie e trabalho doméstico. As poucas heroínas mencionadas no Velho Testamento atuam como obreiras do Senhor contra os inimigos da fé, ou seja, os que continuavam adorando a deusa. Declaradas seres sem almas e pecadoras, as mulheres não podiam estudar, não podiam possuir bens, pertencendo aos pais que escolhiam seus maridos, seus novos senhores. Na viuvez, deviam acatar a autoridade do irmão, tio ou filho. Até mesmo nas sinagogas elas eram discriminadas, ficando reclusas em um canto. O seu sangue menstrual era considerado impuro e perigoso, exigindo cuidados para que a mulher menstruada não tocasse nenhum homem, para não contaminá-lo ou enfraquecê-lo. Dualismo. Em oposição à antiga cosmologia da deusa, que afirmava a unidade e a harmonia entre a vida e a morte, começo e fim, refletidos nas suas facetas de doadora, ceifadora e regeneradora da vida, a teologia cristã impôs o dualismo. Enquanto Deus é uma força espiritual e transcendente, a deusa é imanente e permanente, presente em todas as formas, energias, seres e ciclos naturais. A visão dualista, hierárquica e patriarcal preconiza a superioridade de uma polaridade sobre a outra, criando assim um antagonismo entre elas: espírito-matéria, mente-corpo, racional-intuitivo, espiritual-sexual, homem e mulher. A tradição da deusa considerava a alternância e a complementação das polaridades e elementos como uma realidade natural. Porém, as novas concepções patriarcais criaram a cisão e oposição entre forças e energias, antes integradas na multiplicidade dos aspectos da Grande Mãe. As antigas culturas matrifocais e geocêntricas honravam e celebravam igualmente a luz e a sombra, o dia e a noite, o sol e a lua, a vida e a morte, o espírito e a matéria, o homem e a mulher, pois tudo fazia parte da criação divina. Na visão dualista e patriarcal, houve uma distribuição desigual de valores. Tudo que era bom, nobre, valioso, luminoso, benéfico, coerente, fixo, racional e mensurável foi atribuído ao princípio masculino e aos homens, criados à semelhança do Deus imutável e transcendente. As energias mutáveis da natureza e da mulher tornaram-se sinônimos de imperfeição, perigo e instinto selvagem e irracional, que devia ser dominado e controlado. As mulheres foram associadas à escuridão, ao pecado, ao mal, à luxúria, à irracionalidade, à impulsividade, à imprevisibilidade, à inconstância e a todos os perigos carnais e sexuais. Apesar das tentativas dos sistemas religiosos e culturais de extinguir os vestígios dos cultos e da simbologia da deusa, podemos discernir imagens e costumes que sobreviveram nos mitos e no folclore e que foram assimilados pelo cristianismo. Apesar de transformada em uma traidora do seu sexo, Atena era honrada como padroeira da cidade de Atenas, no seu simbolismo oculto de Senhora da Rocha, onde está a Acrópole, seu antigo templo, símbolo da força e poder da cidade, da oliveira, símbolo da paz, e dos seus animais de poder, coruja e serpente, totens das deusas pré-cristãs. Mesmo vulgarizada, Afrodite continuou a ser louvada como a mãe de todos os seres vivos, nos seus hinos e nos poemas de Safo. No México, o templo da Virgem de Guadalupe foi erguido na colina consagrada à deusa pré-azteca Tonantzin, enquanto o fogo sagrado da deusa irlandesa Brigitte continuou a ser zelado pelas freiras de Kildare. As igrejas e fontes dedicadas a Brigitte, na sua adaptação cristã como santa, mantêm vivo hoje o simbolismo da deusa até os dias de hoje.
As datas das antigas festividades pré-cristãs da roda do ano permanecem nas datas e costumes cristãos e dos equivalentes, bem como a adoção de várias deusas como santas: Ana, Helena, Irina, Lucina, Úrsula. Nos primórdios do cristianismo, a presença e a participação das mulheres eram incentivadas por Jesus, cuja companheira e colaboradora Maria Madalena teve um papel proeminente, junto a outras seguidoras, na divulgação e sustentação da nova fé. Promovia e abençoava o amor e a igualdade entre todos os seres. No entanto, à medida que a doutrina cristã evoluiu de um pequeno culto de judeus heréticos para uma instituição hierárquica e um sistema religioso patriarcal, aumentou a relutância masculina em aceitar a presença igualitária das mulheres, o que levou à exclusão dos serviços religiosos e ao repúdio de Maria Madalena. Segundo a mentalidade judaica, as mulheres deviam ser silenciosas e obedientes, acatando a autoridade paterna, divina e humana, sem direitos, apenas com obrigações e deveres. Declaradas responsáveis pelo pecado original e por todos os males do mundo, deviam ser punidas eternamente pela transgressão de Eva e por não terem nascido homens, criadas à semelhança do Pai. Consideradas seres inferiores, desprovidos de alma, elas eram vistas como receptáculos do esperma, para gerar varões e caixinhas para o prazer masculino. O culto a Maria. Apesar da postura misógina e androcêntrica da religião cristã, a antiga reverência à deusa, perpetuada em segredo pelas mulheres no recôndito dos seus lares e nos seus encontros ocultos, ressurgiu de maneira camuflada e paulatina na Mariolatria, o culto a Maria. Na iconografia de Maria, permanecem símbolos, imagens, elementos e títulos das deusas da Suméria, da Babilônia, de Canaã e do Egito. Para os povos convertidos ao cristianismo pelo poder da cruz e da espada, Maria representava a Mãe Divina, embalando seu filho nos braços ou chorando sua morte. As mesmas imagens dos mitos de Inanna, Ishtar, Ísis e Deméter. O nascimento milagroso de Jesus de uma mãe virgem assemelha-se aos antigos deuses solares, como Dumuzi, Thamus, Adonis e Mitra, cuja comemoração era feita no solstício de inverno no hemisfério norte, data escolhida pelos patriarcas cristãos para as festividades de Natal e o suposto nascimento do Filho do Pai Divino, equivalente à criança divina pagã. O sofrimento de Jesus na cruz lembrava a autoimolação do deus Odin e o sacrifício anual dos deuses dos grãos, para alimentar com seu corpo e sangue a humanidade. Datas cristãs se sobrepuseram ao calendário pagão das celebrações da roda do ano, e o uso de batina pelos padres foi aceito como uma substituição dos mantos usados pelas sacerdotisas da deusa. Assumindo vários títulos e símbolos das antigas deusas e preenchendo a sua ausência, Maria era a Mãe de Deus, a Rainha do Céu, a Estrela do Mar, a Mãe amorosa e benevolente que oferecia aos cristãos, principalmente às mulheres, um arquétipo feminino de compaixão, amor e proteção. A opressão patriarcal, institucionalizada na Igreja e mantida pela força armada e política, foi suavizada pela presença de Maria, mesmo ela não fazendo parte da Trindade, a não ser de modo dissimulado no misterioso termo de Espírito Santo. Dava-se assim continuidade às antigas trindades de mãe, pai, filho ou da tríplice manifestação da deusa, jovem, mãe e anciã. O culto a Maria ficou evidente na arte, nas inúmeras igrejas a ela dedicadas e erguidas nos antigos locais de culto à deusa, nas orações e procissões, na fé de homens e mulheres que a ela recorriam para mitigar seu sofrimento e aflições. No entanto, com a ampliação de seu culto e retorno às mulheres, à reverência de uma figura feminina, a Igreja sentiu-se ameaçada pelo poder crescente das mulheres que usavam o nome de Maria nas suas práticas curativas, como benzimentos, uso de ervas, simpatias, lembranças da antiga arte pagã da magia natural. Para acabar com essa ameaça, ao mesmo tempo beneficiar a incipiente classe médica, livrando-a da concorrência das parteiras e curandeiras, a Igreja cristã criou a paranoia de caça às bruxas, queimando do século XIV ao XVII milhões de mulheres nas fogueiras da hedionda Inquisição e impregnando o mundo com o medo do terror e da morte.
As culpas das mulheres julgadas, torturadas e condenadas como bruxas eram suas próprias existências, a continuidade do culto do sagrado feminino, representado por Maria, e a sobrevivência do legado ancestral da sabedoria mágica e curativa. O odioso livro de Males Maleficarum reforçou a tese bíblica do pecado da mulher e colaborou para uma matança indiscriminada de mulheres jovens e anciãs, feias e bonitas, com sardas ou verrugas, que tinham algum dom ou habilidade equivalente à bruxaria, mesmo que fosse apenas ajudar mulheres a parir, curar crianças e animais ou aliviar a transição e o sofrimento dos moribundos. Uma vez acusadas, não havia como escapar às torturas e à morte, seguidas do confisco dos seus bens, que passavam a ser propriedade da Igreja, que incentivava os delatores com recompensas. A alma coletiva feminina ficou para sempre marcada com o pavor de revelar o conhecimento mágico e poder espiritual, pavor que explica os séculos de retraimento em que as mulheres se deixaram anular, aceitando e se conformando em silêncio e sem reagir, com a dominação, a exploração dos seus corpos e trabalho, os abusos e as violências perpetradas pelos homens. A Inquisição devastou a Europa, se espalhou pela América e somente em 1784 as torturas e fogueiras foram abolidas. Movimentos feministas. Apesar de todas as tentativas de aniquilá-lo, o poder feminino não sucumbiu. Em 1848, 64 anos após o fim do terror, surgiu a primeira onda do movimento feminista americano, marcada pela Convenção de Seneca Falls, nos Estados Unidos, na qual foi discutida a discriminação sofrida pelas mulheres e redigida uma declaração reivindicando seus direitos. Os esforços e a dedicação de mulheres como Elizabeth Cady Stanton, autora de Woman's Bible, Lucretia Mott, Matilda Gage, entre outras, chamaram a atenção da sociedade para a exclusão da mulher da vida religiosa, pública e social. Apesar do empenho, dos sacrifícios e da tenacidade dos sufragistas, o direito a voto das mulheres foi concedido somente em 1920, nos Estados Unidos, e as oportunidades de trabalho apareceram apenas com a carência de homens durante a guerra. No entanto, a desigualdade na remuneração continuava e após o término da Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram que voltar para os seus afazeres domésticos, coagidas pela volta dos homens ao trabalho e a crise econômica. Os livros de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, e Betty Friedan, de The Feminine Mystic, em 1963, catalisaram o descontentamento das mulheres em relação à sua condição de inferioridade, dando início à segunda onda de feminismo. Entre 1960 e 1970, inúmeros grupos de mulheres, incluindo a National Organization for Women, procuraram derrubar as leis que perpetuavam a discriminação em assuntos de propriedade, trabalho, sexualidade e procriação, e buscaram amparo legal e material para mães solteiras, a remoção de barreiras legais, políticas e sociais na afirmação e expressão femininas e a legalização do aborto, entre outros temas. O movimento feminista procurava também ampliar a consciência da mulher e o reconhecimento do seu potencial inato, combatendo os estereótipos tradicionais de passividade, dependência, fragilidade, incompetência e irracionalidade, incentivando a luta contra abusos e violências no âmbito doméstico, profissional, social e espiritual. O retorno da deusa. Mãe antiga, ouço teu chamado. Mãe antiga, ouço tua canção. Mãe antiga, ouço tua risada. Mãe antiga, provo das tuas lágrimas. Canção do Círculo das Mulheres Norte-Americanas. Acompanhando a mudança no cenário político e profissional, as mulheres começaram a procurar um amparo religioso que promovesse os valores rejeitados pelo patriarcado e permitisse o fortalecimento e a expressão do poder espiritual feminino. Escritoras como Mary Daly, M. Esther Harlin, Marilyn Sohn, Elinor Gaydon, Monica Soyo, Rhiannon S. Eisler, Star Hawk, Carol Christ, Charlene Spretnak, Christine Darwin, Anne Baring, Buffy Johnson analisaram as religiões institucionalizadas e revelaram a existência, omitida no ensino convencional, das antigas culturas matrifocais e das imagens, estatuetas, mitos e cultos da deusa.
A gigantesca obra arqueológica e literária de Marija Gimbutas divulgou os inúmeros artefatos e estatuetas de deusas paleolíticas e neolíticas em diversos sítios da Europa e da Anatólia, comprovando o milenar culto a uma divindade criadora feminina e incentivando outras escavações, pesquisas e livros. Apesar da resistência inicial das feministas ativistas políticas, a corrente da espiritualidade feminina foi se ampliando e adquirindo importância mundial. Pequenas publicações e artigos sobre as deusas despertaram o interesse de pessoas de mente mais aberta, enquanto ativistas espiritualistas como Starhawk, Susana Budapest, Shekinah, Mountain Water e outras realizavam rituais abertos que reavivam memórias ancestrais e celebram a deusa de 1000 nomes. As mulheres, antes separadas e divididas pelos códigos e imposições das religiões patriarcais, passaram a se reunir e se apoiar na busca de uma nova manifestação da espiritualidade, que celebrasse a sacralidade da terra e da mulher, reconhecesse e honrasse seus ciclos e transições, incentivasse o reconhecimento da unidade e respeitasse a vida e a coexistência de todos os seres da criação. As primeiras vertentes de espiritualidade feminina surgiram com os Coven, grupos ritualísticos da tradição Wicca, e os livros sobre a deusa, o neopaganismo, o renascimento das tradições celtas, nórdicas e xamânicas, os estudos e as práticas da magia natural e a celebração pública dos solstícios, equinócios e plenilúnios. Também contribuíram os festivais musicais, as conferências sobre a deusa, as feiras de arte e artesanato, os seminários, cursos e vivências. Surgiram novas terapias baseadas na sabedoria ancestral, difundiram-se conhecimentos sobre yoga, meditação, fitoterapia, tarô, runas, cristais, deuses, anjos, fadas e gnomos. Livros famosos como As Brumas de Avalon, A Dança Cósmica das Feiticeiras, O Cálice e a Espada, A Grande Mãe, A Sacerdotisa do Mar e A Sacerdotisa da Lua, e mais recentemente O Código da Vinci, as obras sobre Maria Madalena, entre outros, mobilizaram a opinião pública. Enquanto isso, dezenas de trabalhos sobre arquétipos, símbolos, mitos e rituais das deusas e de várias culturas preenchiam lacunas seculares e ofereciam alternativas religiosas sem dogmas ou hierarquias, incentivando a criatividade e a cooperação femininas. Amparadas pelo embasamento arqueológico, histórico, cultural e espiritual, em um número crescente de mulheres educadas nas doutrinas das religiões tradicionais, repletas de simbologia e supremacia masculinas, encontrou no movimento diversificado da espiritualidade feminina um caminho de liberdade de expressão. Este novo e ao mesmo tempo antigo caminho fortalecia e reconhecia seu poder inato, suas percepções e habilidades psíquicas, bem como permitia e estimulava sua participação nas práticas espirituais. As mulheres que encontravam e vivenciavam a religião da deusa tornam-se suas sacerdotisas e senhoras de si mesma, não mais meras espectadoras de serviços religiosos formais e rígidos ou simples obreiras a serviço do Senhor. A sacralidade feminina preenche os anseios da alma e nutre o psiquismo com as energias positivas, permitindo a cocriação, o amplo envolvimento, a participação da criatividade em diversos tipos de rituais. O despertar das mulheres para a deusa. Mulher eu sou, espírito eu sou, tenho o infinito dentro de mim. Não tenho começo e não tenho fim, eu sou assim. Canto dos Círculos das Mulheres Norte-Americanas. Por meio de livros, palestras, filmagens, sonhos, visões, meditações e diálogos com outras mulheres, participação em rituais, contato profundo com a natureza, experiências místicas, lembranças espontâneas, terapias de renascimento ou regressão, são ativados e trazidos à mente consciente os antigos registros de existências anteriores, em que a deusa era cultuada. Uma vez despertadas essas memórias ancestrais e estabelecida a conexão com a lembrança adormecida do primeiro impulso religioso humano, centrado em uma mãe criadora, dificilmente a mulher abandonará esse caminho, que a levará de volta para a verdadeira fonte divina e ao encontro de si mesma. Em contraste com a figura e com o Deus velho, barbudo e sisudo,
Aparecendo entre nuvens, as tocantes imagens da deusa são telúricas e cósmicas, maternais e carnais, evocando a sacralidade e a fertilidade da natureza e da figura feminina. Mais do que histórias, mitos e palavras, as estatuetas e as imagens das deusas paleolíticas e neolíticas trazem à tona memórias ancestrais de participação em cultos que reconheciam e reverenciavam o poder feminino, divino e humano. Sem corresponder aos cânones da beleza contemporânea, a representação do corpo das antigas deusas realça a capacidade criadora e nutriz da mulher, o dom intrínseco e inato que independe da idade e da perfeição física. A deusa era o símbolo da unidade de toda a vida e da natureza, respeitada e venerada como algo sagrado e misterioso, presente em tudo, na água e na terra, nas grutas e nas montanhas, nos animais, peixes e pássaros, nas árvores e flores, nas estrelas e no vento, nos homens, nas mulheres e nas crianças. As antigas imagens da deusa têm inspirado e conduzido as vivências da sacralidade feminina no movimento contemporâneo de retorno à deusa. É importante que voltemos a visualizar a fonte criadora como deusa e mãe amorosa, falando sempre o seu nome para romper os padrões enraizados na nossa mente de um Deus Pai e dominador, que vê e julga nossos atos, punindo as transgressões humanas conforme relata a Bíblia. Segundo Carol Christ, autora de Rebirth of the Goddess, as imagens e invocações da deusa acabam com o controle masculino, que se formou os nossos conceitos não somente de Deus, mas de todo o poder universal. Os vislumbres intuitivos sobre a deusa podem ser repentinos, mas também podem levar a um tempo para mudar os nossos paradigmas, pois precisam ser assimilados pela nossa mente e vividos e expressos nas nossas atitudes e ações. Contudo, para manifestar seu poder nas nossas vidas, além das imagens e mitos, precisamos de rituais que criam novas formas de expressão e motivação, reencenando antigas práticas e criando altares como pontos de força e atração da presença da deusa. A experiência é fundamental para a ampliação da consciência e a reconexão com os arquétipos e símbolos da deusa. O nascimento e a divulgação dos conceitos e valores da espiritualidade feminina levaram ao surgimento de núcleos revisionistas no seio das religiões convencionais, visando enfoque mais abrangente que aceitassem a face feminina do Deus. Em algumas igrejas protestantes americanas, as orações estão sendo agora dirigidas ao Deus Pai e Mãe. No judaísmo, há uma ênfase maior na reverência do Shekinah, a consorte oculta de Jeová, herdeira das deusas de Canaã, Asherah e Ana, enquanto a Igreja Ortodoxa intensifica o culto a Maria como Theotokos, a Mãe Divina. No catolicismo, as aparições marianas, a valorização crescente das Madonas Negras e as peregrinações às suas basílicas estão realçando a importância da reverência de Maria e o fervor renovado da antiga fé. O teólogo dominicano Matthew Fox postula o conceito do Deus como mãe e filho e aponta a responsabilidade dos homens para desenvolver a mãe interior, que simboliza o dom da criatividade e nutrição. Sua proposta coincide com uma das definições da espiritualidade feminina, como o caminho que desenvolve as qualidades nutrizes e protetoras latentes entre homens e mulheres, o amor manifestado na realidade. A freira católica Meinrad Craighead, pintora mística e visionária, expressa suas visões da Mãe Divina em quadros de extraordinária beleza, repletos de símbolos da deusa com cores e texturas da terra, acompanhados por poemas e permeados de significados e elementos cósmicos e telúricos, que retratam o fluxo eterno da criação divina. O movimento espiritual e cultural, denominado Retorno da Deusa ou Retorno à Deusa, também exerce influência na arte feminina, ampliando a inspiração pela contemplação de imagens das deusas pré-históricas, pela conscientização e expressão da riqueza das formas femininas e pelo abandono da rigidez dos padrões convencionais. A extensa e variada temática e simbologia feminina estão sendo refletidas na literatura e a arte contemporâneas, nos poemas, músicas e canções, em quadros e esculturas, cerâmica, tecelagem e adornos, nas danças sagradas ou nas encenações teatrais.
Muitas artistas recriaram a antiga iconografia em formas modernas. Outras usaram seus próprios rostos ou corpos em quadros, máscaras, desenhos ou esculturas representando a deusa, redescobrindo e celebrando sua própria essência divina. Os antigos símbolos da deusa são poderosos auxílios para as mulheres em seus momentos de dúvidas ou conflitos, na compreensão dos sonhos, nas suas terapias e vivências. O respeito pelo corpo feminino como fonte de poder, saúde, prazer, beleza e arquivo de experiências passadas em muito contribuiu para que as mulheres aceitassem e afirmassem suas verdadeiras identidades, redescobrindo que o corpo físico é a manifestação da força vital criativa, com atributos inerentes à sua essência e um elo de ligação com a Mãe Natureza. A psicoterapeuta, escritora e militante feminista Dina Metzger afirma que o grande desafio de cada mulher é a ressacralização da sua sexualidade. Ela usa nos seus workshops terapêuticos a autobiografia, as histórias, os mitos e os contos de fadas para recuperar a experiência do sagrado em cada ato e situação de vida. Dina sustenta que as mulheres estão adotando atitudes e estilos masculinos com medo de expressar sua verdadeira natureza, reprimida e condenada como algo pecaminoso e diabólico. Por isso, elas se armam e perpetuam padrões culturais e comportamentais masculinos e nocivos. É preciso que ocorra o desarmamento interior e a adoção de um modelo feminino autêntico, baseado nos atributos e valores da deusa. Quando as mulheres estiverem plenamente conscientes do seu verdadeiro poder, elas vão poder usá-lo para se transformar e mudar o mundo ao seu redor. Em vez de direcionar o poder para competir ou dominar poder sobre alguém, elas vão usá-lo para se tornarem poderosas, sem serem agressivas ou competitivas, mas apenas utilizando seu poder interior. A expansão da consciência provocada pelo movimento da espiritualidade feminina está fazendo as mulheres perceberem que não devem permitir a exploração dos seus corpos, promovida por interesses comerciais ou não, e que levam, por meio de imagens e atitudes, à degradação e profanação da sua essência sagrada e de seus atributos. Desde os primórdios da humanidade, o corpo da mulher simbolizou a energia da deusa e a sacralidade da terra. A opressão e a dominação da mulher estão ligadas historicamente à destruição e exploração da natureza. Com o reconhecimento do planeta como um organismo vivo e interdependente, a deusa tornou-se um símbolo da consciência ecológica. A consciência de Gaia. A consciência de Gaia é um movimento global para a cura do planeta que se manifesta de várias formas, visando aumentar a responsabilidade humana pela preservação da Terra, cada vez mais ameaçada pela poluição e degradação ambientais, bem como pela cobiça, a exploração desenfreada e a violência. Ele surgiu aos poucos de iniciativas individuais e grupais, depois que as fotografias da Terra vistas do espaço, aparecendo como um lindo globo azul, cercado de nuvens de extrema beleza e vulnerabilidade, tocaram o coração de muitas pessoas. Em 1971, os cientistas James Lovelock e Lynn Margulis criaram a hipótese Gaia, que considera a Terra como uma estrutura complexa e viva, autorregulável, em que a interdependência de todas as formas de vida, junto com os solos, oceanos e a atmosfera, formam um único sistema vivo. A hipótese Gaia reconhece o planeta Terra como uma entidade inteligente do universo e a nossa íntima relação com toda a criação por meio de uma energia sutil que liga todos os seres vivos. Reavivando o antigo conceito da teia cósmica e usando o nome da Mãe Terra grega, Gaia, como metáfora da teoria, a validação científica de uma verdade milenar catalisou a formação de uma nova mentalidade e de movimentos chamados gaianismo. A consciência de Gaia é a solução necessária e adequada para contrabalancear os conceitos mecanicistas atuais, que dicotomizam o homem e a natureza, a razão e a emoção, a matéria e o espírito, e que destruíram a antiga reverência e respeito do homem pelas energias naturais, antes vistas como personificações da fonte divina. Outra manifestação e consequência desse despertar foi a criação do ecofeminismo, que combina a filosofia feminista com consciência ecológica, oferecendo uma perspectiva global e ecocêntrica. O ecofeminismo é baseado na crença da unidade e interdependência de todas as formas de vida
e busca formas mais humanistas, pacíficas e benéficas para a remodelação das estruturas políticas, sociais e individuais. Ele visa a integração de todos os níveis energéticos, tanto o racional e material, quanto o psíquico e o emocional, e a aceitação do divino como força vital imanente no mundo natural. Movimentos como o Gaianismo, Consciência de Gaia e o Greenpeace, organizações para a preservação dos ecossistemas, a proposta do Milionésimo Círculo, a organização Gather the Woman, as conferências e encontros internacionais de mulheres e fundações como o Women's World Summit Foundation são exemplos de como a deusa, mãe e mestra, nos convoca e pede nossa ajuda. Ainda existem outros incentivos, como as marchas de mulheres, as ligas, os grupos e as listas da internet, que convidam mulheres do mundo inteiro para projetos, publicações e eventos que beneficiem e fortaleçam as mulheres nas suas aspirações, necessidades e objetivos. A escritora e terapeuta Jean Shinoda Bolen expressou de forma tocante e precisa essa nova realidade global no título do seu mais recente livro, Urgent Message from Mother: Gather the Woman, Save the World. Mensagem urgente da mãe, reúnam as mulheres e salvem o mundo. O retorno à deusa é um prenúncio do surgimento de uma nova consciência que vê a humanidade como parte do todo, da natureza e do cosmos, e aceita a sacralidade da vida e a imanência do divino. O mistério da deusa é um mistério de nosso próprio ser, a força vital dinâmica, a dança da vida e dos ciclos naturais, a canção eterna da criação, destruição e regeneração. A terra é viva e é a própria deusa, que sustenta e nutre todos os seres e os abriga no seu corpo. Ao trilharmos o caminho da deusa, iremos lembrar que não há separação, apenas unidade. A matéria é permeada pelo espírito e todos nós somos responsáveis por tudo que é vivo. A escritora Elinor Gadon, em seu livro The Once and Future Goddess, define a deusa como a guardiã da fonte interior, da conexão e orientação espiritual, a divindade existente em todos nós, manifesta como a nossa consciência autêntica, o centro transpessoal chamado Eu Divino. A deusa é o símbolo da cura necessária para a nossa sobrevivência, da pacificação entre homens e mulheres, povos e nações, da expansão da consciência que irá garantir a renovação social, política, cultural e espiritual da humanidade. Sem precisar voltar para as estruturas e comportamentos pré-históricos, podemos usufruir da sabedoria antiga dos cultos e rituais que honravam e celebravam a vida, a terra, a sacralidade feminina. Precisamos abrir nossa mente e coração para fazer bom uso das riquezas naturais e agradecer por tudo que a vida e a deusa nos ofereceram para a nossa existência.